Bom, vamos lá. Imagina aqui que eu tenho o Sol, certo? E aqui eu tenho a Terra. A gente sabe que esses dois astros, eles têm uma distância entre eles, certo? Essa distância é de aproximadamente 150 milhões, né? 150 milhões, certo? Mas quanto aproximadamente vale 150 milhões? É 10 elevado a quanto? Né? Vamos lá. 150 milhões é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 8, certo? Tá de o quê? Quilômetros, certo? Quilômetros de distância. Então, como é que eu sei disso? Certo? Como é que eu vou saber disso? Então, notação científica serve para a gente representar números muito grandes e números muito pequenos de forma reduzida, correto? Então, como a gente pode ver aqui, na notação científica, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter números muito grandes, como a gente acabou de ver, a distância entre a Terra e o Sol, e nós vamos ter números muito pequenos aqui, ó, como eu estou mostrando aqui. Olha, esse daqui é um número grande, certo? E esse outro daqui é um número pequeno. Lá naquela distância da Terra, vocês viram que eu coloquei 1,5 vezes 10 elevado à oitava. Mas como é que eu cheguei nesse número? É porque a notação científica ela tem um formato. Esse formato é A vezes uma base 10 elevado a um número N. Vou dar uma ampliada aqui para vocês. Olha. Ega, não. Nada. Oi. Tá bom, faz silêncio aí, Atos. Então vamos lá. Eu tenho meu número A, que eu chamo de um único algarismo, né? E ele vem antes da vírgula. Nesse caso aqui, ele é quem? O número 1, certo? Número 1. E ele tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não pode ser maior que 10, porque senão ele deixaria de ser notação científica, certo? Então, a notação científica tem que ficar nessa forma aqui, ó. 1, alguma coisa. Eu tenho esse número muito grande aqui. Como ficaria a notação científica dele? Ficaria 3, um número menor que 10, maior que 1, vírgula 5 vezes 10 elevado a... Agora, esse número aqui, como é que eu sei e como é que eu sei quando esse número desse expoente é positivo ou é negativo? Quando eu tenho que contar a vírgula da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, o meu expoente vai ser um número positivo. Agora, quando eu tenho que contar a vírgula da esquerda para a direita, o meu número vai ser negativo, meu expoente, correto? Vamos lá. Então, vamos contar aqui quanto deu de expoente. Olha, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vem aqui 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vezes 10 elevado a 25 positivo, certo? Agora, eu tenho aqui no final 299. Eu tenho que botar essa vírgula onde? Tem que colocar ela bem aqui nesse número, né? Bem aqui. Esse meu número vai ser 2,9 vezes 10 elevado a... Vamos ver? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, né? Vamos contar rápido. 6, 9, 12, 15, 18, 21, certo? Aí 22, 23, 10 elevado a menos 23. Se eu tiver errado, alguém deixa nos comentários aí me corrigindo, certo? Então esse é o padrão, o formato da notação científica. Agora para continuar, nós vamos falar de ordem de grandeza. E tem umas regras que a gente tem que obedecer para a gente definir qual é o tamanho de um número, mais ou menos. Certo? A gente saber como a gente vai aproximar essa potência de base 10. Primeiro, a gente encontra a notação científica, né? Que a gente já sabe, que é o A vezes 10 elevado a N. E a gente procura entre quais potências de 10 o valor está contido. Esse valor aqui, entre qual a potência de 10 ele está contido, certo? E aí a gente faz o quê? Estimar qual potência mais próxima desse número a partir do parâmetro. Qual é esse parâmetro? O parâmetro que eu tenho é o seguinte, que esse meu A, ele tem que ser, se ele for um número que seja maior que 5,5, então essa ordem de grandeza é a potência de maior expoente, certo? E se esse A for um número menor que 5,5, o que eu faço? Vai ser a ordem será a menor potência. Ou seja, eu posso deixar do mesmo jeito. Como eu calculei lá, eu vi, por exemplo, eu não calculei agora mais cedo, não calculei agora há pouco para vocês a distância da Terra, que ficou 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros, certo? Então, o meu A, que é 1,5, ele é um número menor que esse 5,5. Então, a minha ordem de grandeza desse número, eu deixo essa potência do jeito que está, da forma que está. 10 elevado a 8, oitava. Agora, se por exemplo, esse número aqui fosse um número, digamos que fosse 5,7, certo? Vezes 10 elevado a 9, certo? Olha, 5,7 é um número maior que 5,5. Então, esse é meu número da ordem de grandeza. Ele está contido entre 10 elevado a 9 e
10 elevado a 10, certo? Então, quando perguntarem a ordem de grandeza, e esse número for um número maior que 5,5, eu aumento aqui uma unidade a mais, certo? Então, se eu fosse dar um resultado como resposta, ele ficaria 10 elevado a 10, correto? Vamos fazer um exemplo para alguns exemplos de exercício para a gente fixar melhor isso na cabeça, certo? O primeiro é: a luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. A ordem de grandeza da distância entre esses dois astros celestes em quilômetros é... Veja que ele me deu a velocidade da luz em quilômetros, correto? Certo? Por segundo. E me deu 8 minutos em minutos. Primeiro eu tenho que converter. O meu tempo é 8 minutos. Eu tenho que converter para segundos, certo? E ficaria vezes 60 é igual a... Quanto é que dá? 480 segundos, certo? Agora, como é que eu calculo a ordem de grandeza da distância? A distância, como a gente já sabe, ela vai ser a velocidade vezes esse meu tempo. Então, como aqui está em quilômetros por segundo, e eu quero saber essa distância em quilômetros, né? Então, quando eu fizer vezes o segundo, esse segundo com outro segundo, eles vão se anular. Então, vai sobrar só o quilômetro que eu quero. A minha velocidade é de quanto? 3 vezes 10 elevado a 5 vezes... Quanto deu meus segundos? 480, certo? Agora, me diz 3 vezes 480 é 1440 vezes 10 elevado a 5, certo? Me diz, eu tenho que andar com a vírgula da direita para a esquerda, então vou contar. Então, vou contar. Eu tenho que andar com a vírgula da direita para a esquerda. Então, eu vou contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3. Então, fica quanto? 1,4 vezes 10 elevado a... Quantas vírgulas eu contei? 3 vezes o 10 elevado a 5 que eu já tinha aqui, certo? 1,4. Pode ser 1,4 ou 1,144. Eu considerei só uma casa decimal, primeiramente. Olha. Quando eu tenho uma multiplicação com potência de bases iguais, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 mais 5 é 8, certo? Então, qual é a resposta correta? Olha, tem um detalhe aqui que não podemos esquecer sobre ordem de grandeza. 1,44 é menor que 5,5, portanto, eu não vou fazer nada com a minha ordem de grandeza aqui. Ela vai ser 10 elevado à oitava, correto? Vamos para a próxima aqui. O acelerador de partículas de íon pesado relativístico de Brookhaven, Estados Unidos, foi inaugurado
com a colisão entre dois núcleos de ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de eletronvolts, certo? Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de eletronvolts para simular as condições do universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. A ciência hoje é setembro de 2000. Sabendo que 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, isso aqui é elevado a menos 19, tá? Isso aqui é um erro de digitação. Joules. A ordem de grandeza da energia em joules que se espera atingir em breve com o acelerador de Brookhaven é... Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto vale 40 trilhões de eletronvolts. 40 trilhões é a mesma coisa que 10 elevado a 12 eletronvolts, certo? E não esqueça desse detalhe aqui, 1 eletronvolt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a 9 joules, certo? A ordem de grandeza em joules, ele quer saber em joules. Vou ter que converter isso daqui. Vou ter que converter isso para joules, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha lá. Eu tenho que calcular essa energia, que vai ser 40 vezes 10 elevado a 12 eletronvolts. Só que eu quero converter para joules. O que eu vou fazer para me converter para joules? Tenho que multiplicar por quanto vale 1 joule. Quanto é que vale? Quanto vale 1 eletronvolt em joules? Ele equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Joules. Então, essa minha energia vai ser quanta? Quando eu multiplicar 40 vezes 1,6, ele vai me dar um resultado de 64. Vezes 10 elevado a 12, vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu tenho uma energia que, olha, não posso deixar em 64. Eu tenho que andar com a vírgula da direita para a esquerda aqui. Então, vai ficar quanto? 6,4 vezes 10. Quando eu andei aqui, eu aumento uma unidade aqui. Então, fica 10 elevado a 13. Vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Então, essa minha energia, ela vai ser, na verdade, quanto? 6,4 vezes potência de base 10, uma multiplicação. Eu conservo a base, somo ou subtraio os expoentes. 13 menos 19 dá quanto? Menos 6 joules. Eu olho assim, puxa, achei a resposta. Resposta, letra C. Correto? Não, não está correto. Não é a letra C. Lembra que eu disse para vocês de um detalhe da ordem de grandeza? Esse número aqui é um número que ele é maior que 5,5. Então, a ordem de grandeza dele é um número que está compreendido, né, entre 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 5. Certo? Então, quando eu digo que aumenta uma unidade aqui, é como se eu estivesse somando mais um aqui em cima, né? Aí por isso que daria, a minha ordem de grandeza, daria quanto? 10 elevado a menos 5. Então, a resposta correta é letra D. Isso. Então, vamos continuar aqui para a gente finalizar. A terceira questão é assim. Recentemente, a NASA descobriu um planeta com características semelhantes às da Terra. Esse planeta foi chamado de Kepler 186f e encontra-se a 500 anos-luz da Terra.
Presta atenção nesse detalhe aqui. 500 anos-luz da Terra, certo? Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é quanto? De 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, determine a ordem de grandeza da distância do novo planeta até a Terra em quilômetros. Lembra? Em quilômetros. Ele te deu isso aqui em metros, certo? E aí, um ano-luz aqui, certo? Vamos lá ver quanto é que vai. Determine a ordem de grandeza, a distância. Beleza? Vamos lá. Primeiro eu tenho que calcular quanto vale um ano-luz. Um ano-luz é a distância que a Terra, ou que a luz percorre durante um ano. Quanto é que valeria isso? Vamos calcular? Então, a distância de um ano-luz é distância, certo? A distância de um ano-luz é equivalente a quanto? A velocidade, né? A velocidade vezes o intervalo de tempo. Quanto é esse intervalo de tempo? De 365 dias, certo? Só que a gente tem que converter isso daqui para quanto? Para segundo. Que eu multiplico 365 dias. Tem cada dia 24 horas, né? Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, certo? E aí, quanto é que vai dar isso? Eu multiplicando isso daqui, ficaria 94 milhões 608 mil, certo? Vezes 10 elevado à oitava, porque eu multipliquei já tudo isso aqui junto, correto? Vezes 10 elevado à oitava. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número aqui para notação científica. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha distância vai ficar a 9,46 vezes 10 elevado a... Eu contei quanto? 7, né? Vezes 10 elevado a 7. Vezes 10 elevado à oitava. Vezes 10 elevado à oitava. Agora, o que a gente faz aqui? A gente vai somar os expoentes. 9,46 vezes 10 elevado a quanto? 7 mais 8 dá quanto? 15, né? 15 metros, certo? Vezes 10 elevado a 15 metros. Olha, como eu quero saber em quilômetros, então eu divido por 1000. Se eu dividir isso aí por 1000, fica 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, certo? Só que veja bem, isso é meu filho Atos quer aparecer. Então, veja bem, ela encontra-se, isso aqui é a distância para um ano-luz, certo? Ele disse que ele está a 500, então qual é essa distância? Eu tenho que multiplicar isso daqui por 500. Então fica 9 vezes 10 elevado a 12 vezes 500, certo? Então isso me dá um resultado de 4.730 vezes 10 elevado a 12, certo? Agora olha só,
Olha, tudo a gente vai ter que fazer anotação científica. Eu não posso deixar esse número aqui. Então tem que contar as vírgulas aqui, ó. 1, 2, 3. Então meu resultado fica 4,73 vezes 10 elevado a... Aqui foi 3, né? Então 3 mais 2 dá 15 quilômetros já, certo? Então, o nosso resultado é letra B, certo? B de bola. Vamos lá para a última questão de hoje. As ondas do sonar de um navio gastam 6 segundos para detectar um obstáculo. Sabendo que a velocidade do som na água é aproximadamente 1.400 metros por segundo, determine a ordem de grandeza da distância do navio ao obstáculo. O que eu tenho que levar em consideração aqui? O que eu tenho que levar em consideração aqui? É que eu tenho um barco, certo? O meu barco, certo? Esse é meu barco. Aí, uma onda de sonar, ele vai até um cardume de peixe e volta, certo? Digamos que os cardumes de peixe estão bem aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? Esse tempo gasto foi o tempo total de ida e de volta da onda, certo? Agora, eu quero calcular, eu tenho que usar só um tempo. Só o tempo, ou só o tempo de ida, ou só o tempo de volta, certo? E esse tempo sozinho, ele é 3 segundos, correto? Só o tempo de ida eu vou considerar aqui, o ida. Tempo de ida. E aí, como é que eu vou fazer? A ordem de grandeza da distância. Como eu já falei bastante, aqui, a distância é a minha velocidade vezes o meu tempo, certo? Ou o meu delta t, meu intervalo de tempo. Então, quanto é a minha velocidade? 1.400 metros. E o meu tempo é de 3 segundos, certo? Então, essa minha distância equivale a 4.200 metros. Colocando em notação científica, ficaria como 4,2 vezes. Andei 3 casas, ó. Andei 3 casas, ficaria 1, 2, 3. Vezes 10 elevado à terceira, né? Então, quanto é a minha ordem de grandeza? Visto que aqui é um número que é menor que 5, né? Ele é menor que 5,5. Então, não vou aumentar nenhuma unidade aqui. Então, ele é a resposta letra A. Certo? Obrigado, galera.